corre mesmo. Olá pessoas, tudo bom? Hoje é dia de videoaula, segunda-feira. E vamos lá que hoje nós vamos falar sobre diálogo, um pouco sobre dublagem também, porque a dublagem ela tem muita importância no diálogo, principalmente em adaptações. Então vamos lá. Lembrando vocês que todo domingo a gente tem live e vídeos segunda, quarta e sexta, não, segunda e quarta com certeza, mesmo que semana passada não teve, né? E mais alguns vídeos aí durante a semana quando eu lembro de gravar ou quando eu tenho um tema para gravar. Segue em frente, vamos lá. Por que o diálogo é importante, né? O diálogo normalmente é a parte mais importante do roteiro. Por quê? Nele você tem que desenvolver personagem com as palavras deles, né? Por exemplo, o personagem otimista nunca vai ter uma frase pessimista sem um propósito. Um personagem positivo, ele não vai ter uma frase negativa sem um propósito. Então você sempre tem que pensar qual vai ser o próximo diálogo. Uma série que tem um ótimo desenvolvimento de diálogos, né? Sempre tem aquele... Tô me recuperando aí. Corte rápido aí pra vocês. Como a gente vai desenvolver o diálogo? Primeira coisa, nós temos que pensar como o personagem é. Segunda coisa, lembrar o que ele sabe e não sabe. Terceira coisa, se manter o foco na história. Como a gente faz isso? Um personagem, se ele é um personagem mais bruto, a frase dele tem que ser mais grosseira. Se ele é um personagem mais suave, as frases dele tem que ser mais educadas. Se ele é um personagem militar, por exemplo, um soldado, um capitão, um cavaleiro, ele tem que se basear nessa militaridade que ele tem. Seja militar atual, futurista ou militar medieval ou antigo. Ele tem que respeitar a sua voz de comando como seria na vida real. A ideia de uma boa narrativa, de um bom diálogo, é sempre manter o personagem com as características que ele sempre teve. Então, o personagem tem que estar sempre em sintonia com o que ele fala. Por exemplo, um personagem como Tyrion, né, que a gente teve no final de Game of Thrones, ele nunca vai ter uma fala burra. Por quê? Ele é um personagem inteligente, é um personagem sábio, então ele tem falas sábias na maior parte do tempo, né? Então, para ser coerente, eu tenho que manter essas falas sábias, né? Manter a narrativa do jeito que ela é para aquele personagem. Animes têm um sério problema com isso, porque os personagens têm uma distância muito grande de personalidade, porque na verdade ele age de um jeito, mas na verdade é de outro. Tem muito isso no mundo dos animes, que é parte do reflexo da cultura japonesa, onde a maioria das pessoas tenta passar uma pessoa séria e justa e tudo mais, e às vezes não é. Então faz parte da cultura japonesa. Já o que o personagem sabe não sabe. Você tem que lembrar, sempre que você, por exemplo, um cara chega e perde informação para um personagem na história. Aquele personagem você descreve ele como um fazendeiro. Fazendeiro não costuma sair da onde ele vive. Ou no máximo vai até a cidade, entrega as coisas dele e volta. Ele não é um cara viajado, ele é um cara caseiro, né? Então, só faz sentido tudo que ele conhecer sem ele ter ido lá para precisar conhecer. Por exemplo, você sabe onde fica? Ah, sim, conheço. A cidade ao leste daqui. Os viajantes que passam pela cidade aqui comentam bastante. O cara está sempre na cidade, um viajante conversou com ele, então faz sentido ele saber. Já fui lá, mas o que um fazendeiro foi fazer lá? A cidade é totalmente longe e tudo mais, né? Desde que tenha contexto, não tem problema, mas na maioria das vezes não vai ter contexto, então é um problema. Então sempre tem que ter cuidado com o que o personagem sabe. E a minha pele está toda queimada, está horrível. Nem creme resolve. E eu preciso fazer a barba, porque ela já está ficando feia. E a maior parte do tempo, a história vai sempre pegar nisso.
Você só vai atrair o público para quem você está criando alguma coisa se você souber como o personagem fala. Por exemplo, vamos entrar agora em dublagem. Nós temos a versão original, normalmente, e a versão dublada. A versão dublada, não se enganem, tá? Existem produtos dublados em outras línguas. Jogos de videogame é muito comum a versão americana não ser a versão original do jogo, e sim a japonesa. É muito comum isso. A primeira dublagem costuma ser a japonesa. Muitos jogos chegam a lançar um mês antes no Japão do que fora do Japão. A maioria das pessoas não sabe disso por dois motivos. Primeiro, a maioria das pessoas acompanha só os grandes lançamentos. Cerca de 5 a 6 jogos todo mês são lançados para várias mídias diferentes. Mais ou menos fevereiro e setembro são os meses que tem o maior número de lançamentos, podendo chegar até 20 jogos lançados no mês. Jogos completos, tá? Não tipo acesso antecipado ou DLC, ou um jogo que é só um joguinho besta incompleto. Não, jogos completos e grandes, né? Entre aspas. Grande que eu digo assim, por exemplo, um jogo multiplayer mais produzido. Existem muitos estúdios pequenos que são bem reconhecidos fora do Brasil. Pra gente acaba chegando só uma parte. Porém, vamos voltar à dublagem. Na dublagem, por exemplo, se você já ouviu alguns atores americanos, por exemplo, de filmes, a versão original deles, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, ele tem a voz toda enroscada, toda empolada. Para os americanos que estão acostumados a ouvir, é normal, eles estão acostumados com a voz do Arnold Schwarzenegger. Mas no Brasil, a voz dele dá um outro tom pro personagem, né? Então, na dublagem, por exemplo, se você alterar muito o que o cara tá falando, desconexa com o personagem e fica sem sentido nenhum com a história que está sendo contada. E isso é onde a dublagem entra em praticamente todas as mídias da atualidade, exceto livros, tá? E contos aí da internet, coisas assim, coisas que você só lê, né? Como light novel, por exemplo, que é uma variação de um livro comum. O maior problema que a maioria das pessoas, na hora de produzir esse tipo de conteúdo, mesmo livro, mesmo vídeos, né, no YouTube, com dublagem, é a falta de contexto. Eles não possuem um contexto que se encaixa naquela ideia que ele estava criando. Então eles fazem adaptações, mexem, não intercambiam bem a ideia com a versão final do produto, né? O produto perde um pouco da personalidade, o que gera várias coisas sem sentido, como uma dublagem terrível, ou então histórias que não fazem muito sentido, roteiros mal feitos só por causa de como a história é contada. Um exemplo disso foi Days Gone. Days Gone, a análise não está mais no canal porque não ficou do jeito que eu queria, não ficou do meu agrado, então eu removi, né? E a palavra que eu não conseguia lembrar era hipócrita. Eu não queria ser hipócrita, então eu removi algo que para mim não estava bom. Para criar um conteúdo de qualidade, eu tenho que ter uma própria qualidade, né? Days Gone. Por que a história é mal contada? Existem cortes desnecessários, vários personagens têm diálogos estranhos, e além disso, vários personagens não se encaixam muito bem na história, né? Todo mundo tem que ser ruim para sobreviver nesse mundo. Então não tem pessoas que são boas, entre aspas, né? Tem pessoas boazinhas. Então como é que uma criança, por exemplo, sobreviveu todo esse tempo? Ah, ela era, né, totalmente aversa do mundo ali que rodava em volta. Não foi um dia ou dois que se passou a história, foi vários meses. Isso não passa a impressão. Vários problemas de como o diálogo era dirigido, onde tinham cortes no meio dos diálogos totalmente desnecessários. Isso é um problema, porque você está contando a história para um personagem e o personagem só está lá parado, né? Por exemplo, em The Witcher, que é muita da inspiração de vários jogos que funcionam nesse mesmo esquema, a movimentação dos personagens ela encaixa muito bem no diálogo. Então a movimentação do personagem mexe a mão e tudo mais, a expressão, o cara põe a mão na cabeça e não sei o que.
além da forma que os personagens falam, né? Se o personagem é chucro, ele fala de uma forma chucra. Se o personagem é burro, ele fala de uma forma burra. Se o personagem é espertão, ele fala de um jeito espertão. Então, tem muito disso. Days Gone esqueceu desse pequeno detalhe, e até mesmo na versão original a história é muito mal contada. Aqueles loadings eternos também não colaboram. Além disso, a história corta para flashbacks desnecessários. Você não precisava disso. Você podia ter muito bem momentos onde o protagonista, na moto, ficava lembrando de certas coisas, falando, sem você precisar visualmente ver aquilo ali, né? Várias coisas podiam estar no começo da história. Informações que não necessariamente precisavam ser jogadas como flashback. Então, a gente fechar o tema de hoje. Lembre-se das 3 coisas mais importantes. O que o personagem sabe, como ele é, a personalidade dele, e para que serve esse diálogo. Diálogos simples são necessários em histórias muito longas. Por quê? Você precisa ter uma imersão naquele mundo. Você precisa ter noção do que acontece no modo geral. Histórias rápidas e curtas têm que ser diretas, então não dá para você ficar dando volta. Entendeu? Então semana que vem a gente vai falar de que mesmo? Vamos falar, não sei. Acho que vamos falar de ação. Falou, valeu, até mais. Fui e eu tô todo queimado.